Buenas, partiu fazer alguns experimentos e melhorar nossos códigos para treinamento de dados tabulares? Vamos entender melhor as diferenças entre Machine Learning e Deep Learning, onde temos maiores vantagens de utilizar um ou o outro, e será que realmente ainda vale a pena utilizar ambos? Inclusive, no final do vídeo deixei uma brincadeira de bônus, onde iremos passar a fórmula E igual a mc ao quadrado para os modelos ver como eles se comportam. E se ainda realmente precisamos descobrir 100% das fórmulas matemáticas, ou simplesmente passar para os modelos já será suficiente. Já adianto que o objetivo desse vídeo não é dizer que Machine Learning é melhor do que Deep Learning ou vice-versa, para dados tabulares. Inclusive, se não souber a diferença entre eles, temos um vídeo no canal sobre o assunto. Nosso objetivo aqui será mostrar de forma mais prática o treinamento de ambos, apresentando um código mais sofisticado do que vimos em vídeos anteriores, assim como correções que identifiquei. Iremos treinar um dataset fictício, mas que é previsível e bem complexo. O que quero dizer com isso? Bem, calma lá que já irei mostrar os cálculos utilizados para criar o dataset. O ideal é estarmos na mesma página, pois este vídeo irá assumir que saiba do assunto ou, o mais ideal, que tenha assistido o vídeo que falamos de como treinar Machine Learning utilizando sklearn e outro vídeo onde falamos da biblioteca PyTorch tabular, o qual utiliza Deep Learning. Até porque não iremos passar muito a fundo nos códigos, mas estará disponível neste repositório. Inclusive, se for utilizar para treinar seu próprio dataset, recomendo que utilize estes dois notebooks, já que os que foram apresentados nos vídeos anteriores não estarão com todas as melhorias e correções implementadas neste vídeo, o qual deixa mais fácil e organizado para fazer treinamentos customizados. Até porque os dos dois vídeos mais antigos eram mais para entender como as bibliotecas funcionavam, ok? Só deixa eu comentar que todas as execuções que iremos fazer estão dentro desta pasta, caso queira explorar melhor os resultados. Lembrando que em alguns casos sofreram pequenas adaptações, mas em essência são o mesmo notebook que deixei na raiz do repositório. Agora sim, tudo explicado. Vamos à criação do dataset. Para isso, vamos acessar este notebook. Como comentei, o dataset é fictício, e o motivo de eu ter optado por essa estratégia foi devido a não encontrar um dataset interessante o suficiente na internet, o qual atendia minhas exigências. Bom, o dataset possui 8 dados de entrada, sendo 7 deles numéricos com diversas fórmulas matemáticas para criar de forma aleatória seus valores, e uma categórica, podendo ter 6 categorias diferentes. Em seguida, para calcular os valores objetivos, o qual os modelos terão que prever, foi inicialmente normalizado alguns dos dados de entrada, destacando que nem todos os dados foram utilizados, simulando um cenário que nem todas as informações coletadas influenciam no resultado. E neste caso, iremos deixar por conta dos modelos que iremos treinar para analisarem isso e tentarem entender durante o treinamento. Ressaltando que existem estratégias para tentar identificar esses dados que não possuem correlação com o resultado, assunto o qual não iremos focar neste vídeo. Por fim, temos um super cálculo complexo que utiliza diversos dados de entrada para criar um resultado numérico, o qual iremos utilizar para treinar os modelos de regressão, que terão que prever este valor. Já a classificação consiste em categorias criadas conforme o valor da regressão, o qual foram criadas da seguinte forma. O threshold da primeira categoria foi até pegar os 20% dos menores valores. A segunda, os valores entre 20% e 40%. E assim até pegar todos os valores adicionando cada um em suas categorias.
ou seja, a regressão precisa prever o valor real do cálculo, já a classificação, somente a região que o valor possui. Com um dataset pronto, transformamos ele em data frame do Pandas e salvamos em um arquivo CSV, sendo um com os resultados de regressão e outro da categoria. Lembrando que todos possuem os mesmos dados de entrada. Ai, não criei todos esses cálculos mirabolantes. Não posso receber os créditos. Eu utilizei uma LLM, o qual, após conversar por um tempo com ela, chegamos na conclusão de utilizar esses cálculos que foram apresentados. Falando do código de treinamento, não irei me aprofundar, já que são muito parecidos com os que foram apresentados nos vídeos específicos do PyTorch tabular e do sklearn. Mas como tem alguns pontos diferentes, iremos passar rapidamente. Esse é o caso que rodeia o sklearn. Tanto para ele quanto para o PyTorch tabular que iremos ver depois, criei uma função chamada preprocessData, que irá fazer todo o preparativo do nosso dataset, identificando colunas de datas, numéricas e categóricas, sendo que será dado como categórica se tiver no máximo 10 valores únicos. Se tiver mais, irá entrar como numérico. Até deixei pronto para trabalhar com dado temporal, contendo janela de dados, mas isso será assunto para outro vídeo. Enfim, praticamente o que será necessário fazer é carregar o CSV, informar se o resultado consiste em uma classificação ou regressão, janela temporal, que no caso vou deixar como 1, e caso não saiba o que é isso, não se preocupe, possivelmente teremos um vídeo do assunto no futuro. Caso já exista na sua linha do tempo, basta dar uma pesquisada no canal ou ver na descrição que possivelmente irei adicionar. Com isso, iremos ter uma prévia do dataset original. Em seguida, devemos informar qual o nome da coluna objetivo, o qual o modelo irá prever, para então chamar a função de pré-processamento de dados, que acabamos de ver. Logo abaixo, já podemos ver que a segunda coluna, que é categórica, já foi alterada para números, já que só podemos enviar valores numéricos para os modelos. Inclusive, a função retorna todas as conclusões que teve ao analisar o dataset, o que podemos ver logo abaixo, onde temos todas as colunas e as identificações das numéricas, categóricas, datas, objetivo e caso alguma categórica tenha sido alterada, o que irá acontecer se for um texto, teremos um mapeamento para sabermos qual o valor anterior e qual o novo valor. Apenas uma observação, caso a coluna categórica já estivesse em formato numérica, não teríamos um mapeamento, mas ele seria identificado como categórica sem problemas. Daqui para frente, normalmente não será necessário realizar alterações, mas vamos lá! Iremos dividir o dataset entre treinamento e teste e realizar a normalização dos valores numéricos utilizando Standard Scalars. Até deixei o Random Forest e o Decision Tree para ver quais variáveis elas classificam como sendo a mais interessante. Lembrando que o Random Forest só funciona para classificação. Inclusive, aqui podemos ver que não é totalmente indicado confiar totalmente nesses resultados, já que não são só essas variáveis de entrada que possuem importância para entender o resultado, assim como vimos ao criar o dataset. Se tratando do sklearn, mantive o treinamento individual de todos os estimators disponíveis, o qual no final do treinamento pode ser salvo somente o melhor modelo, o scalar utilizado e o JSON contendo todas as configurações do dataset, o que serão necessários para fazer o pré-processamento dos dados quando for fazer inferências. E caso o resultado não seja satisfatório, também deixei a possibilidade de fazer o treinamento de 2 estimators para trabalharem juntos em busca de melhores resultados. Ou seja, será feita a combinação entre todos com todos os estimators disponíveis. Finalizando com o código para salvar esses resultados e um exemplo de como seria a predição em um ambiente de produção.
carregando o melhor modelo, scaler e as informações dos datasets de entrada. Deixei tudo pronto na função Preprocess Inference Data, o qual precisamos apenas passar uma lista contendo uma lista com os dados de entrada, ressaltando que os dados precisam estar na mesma ordem que foram passados durante o treinamento e no formato original, para que, então, a função processe os dados e retorne no formato que o modelo precisa receber. Com isso, ele irá processar e nos retornar o valor. Se for categórico, irá converter e nos mostrar o valor real da categoria, caso originalmente ele fosse um texto. Já se for regressão, irá apenas nos retornar o valor previsto. Partindo para o código do PyTorch tabular, nele uma boa parte é praticamente igual ao do sklearn, começando pela mesma função de pré-processamento, as mesmas configurações que irão apontar para o CSV contendo o dataset, se deseja classificação ou regressão e, por fim, o nome da coluna contendo o objetivo. Em seguida, podemos fazer a separação do dataset, que neste caso irei deixar igual ao do sklearn para ficar uma comparação mais justa, contendo a mesma quantidade de dados em cada parte. Mas se desejar, pode adicionar a parte de teste também, se for realizar treinamentos. A primeira alteração é que não iremos ter a normalização do dataset de forma manual, pois a própria biblioteca irá fazer isso para nós. Como já falamos das configurações mais técnicas da biblioteca no outro vídeo onde falamos exclusivamente dela, não irei me aprofundar. Mas em resumo, temos a configuração do dataset, configurações do treinamento e otimização, para então seguir um fluxo parecido com o sklearn. Foi realizado o treinamento de todas as arquiteturas disponíveis. Dessa forma, foi identificado as mais promissoras para resolver o problema, podendo partir para o segundo treinamento, o qual foram pegos as duas arquiteturas com os melhores resultados e feito diversos treinamentos buscando os melhores hiperparâmetros. Preciso ressaltar que não testei todos os parâmetros disponíveis e não cheguei a adicionar muitos, mas foi o suficiente para atingir melhores resultados em relação às configurações padrões, mostrando que não é tão difícil assim. Por fim, foi salvo o melhor modelo e as informações do dataset para facilitar nas predições. Novamente, deixei um exemplo de como carregar o modelo, as configurações e uma função de pré-processamento dos dados antes de passar para o modelo, que neste caso irá retornar um data frame do Pandas, para então poder passar para o modelo realizar as inferências. Com isso, fechamos a parte de programação. Agora precisamos pegar os resultados e avaliá-los para ver quem se saiu melhor em cada cenário para então decidirmos qual modelo iremos utilizar em produção. Vamos começar pelos resultados do sklearn de classificação. Como comentamos, fizemos dois treinamentos distintos, o primeiro contendo todos os estimators de forma isolada. Após treinar todos, o que melhor se saiu foi o NuSVC, com 69% de acurácia, e o tempo para treinar todos os estimators disponíveis na biblioteca foram de 5 segundos e meio. Já o outro treinamento que consistiu de fazer stacks, que neste caso foram de 2 estimators, ou seja, eles fazem suas predições de forma individual e baseado na resposta de cada um deles é decidido o resultado. Neste caso, tivemos o Gradient Boosting Classifier com o MLP Classifier, como sendo a melhor dupla, atingindo 72% de acurácia. E o tempo total para treinar todos os pares foram aproximadamente 11 minutos. O que podemos deduzir até então? Bom, o resultado não foi lá dos melhores. Claro que estamos falando de um cenário bem complexo, assim como vimos os cálculos para criar os valores e o dataset não é lá tão grande, dado sua complexidade. Inclusive, vamos falar melhor disso mais para frente.
Mas já podemos ver que para um resultado rápido, o sklearn consegue ser bem eficiente e olha que não precisa de uma máquina muito robusta para isso. Por mais que o tempo de treinamento tenha aumentado drasticamente, utilizar o sistema de stack permitiu aumentar em 3% a acurácia e o único trabalho que tivemos foi de apenas iniciar o treinamento e esperar um pouco a mais. Beleza. Vamos ver como o PyTorch tabular se saiu neste mesmo cenário. Ao realizar o treinamento de todas as arquiteturas utilizando as configurações padrões, tivemos o DANet com melhor resultado, atingindo 62% de acurácia e levando aproximadamente 3 minutos para treinar todas as arquiteturas. O que já vemos um resultado bem inferior em relação ao sklearn. Mas vamos com calma. No outro treinamento, foi pego as duas arquiteturas com os melhores resultados e testado diversos hiperparâmetros. Novamente, o DANet se saiu melhor, dando um salto para 73,3% de acurácia, e o tempo para treinar 16 combinações de hiperparâmetros do Category Embed e 54 do DANet foram de 11 minutos, ou seja, neste cenário conseguimos ter uma vantagem bem interessante utilizando Deep Learning. Inclusive até que não tivemos um tempo de treinamento muito maior. Só que lembrando que treinei utilizando GPU. Se fosse somente em CPU, o tempo se tornaria muito maior. Temos que levar isso em consideração. Até uma consideração interessante. Realizei uma medição meio que mais ou menos rodando uma única predição, com somente o melhor resultado, e este é o tempo para cada predição. O sklearn, utilizando 2 estimators, levou um tempo praticamente insignificante. Já o DANet levou 0,15 segundo, o que ainda é muito rápido, mas se o objetivo é rodar em tempo real, talvez ele já não irá atender totalmente. Ou seja, tivemos um resultado melhor, mas temos que cuidar que o treinamento é muito mais demorado e o tempo das predições também vai ser maior. Vale mencionar que depende muito do estimator e da arquitetura utilizada, pois alguns são maiores e mais complexos do que outros, o que naturalmente irá impactar no tempo das predições. Beleza. Em questão de acurácia na classificação do PyTorch tabular se saiu melhor. Mas em relação à regressão, como será que irá se comportar? Começando novamente pelo sklearn. Ao treinar todos os estimators, quem se saiu melhor foi o MLP Regressor, tendo uma taxa de erro de 1,74. Ou seja, o seu erro consiste em 1,74 para cima ou para baixo em relação ao valor verdadeiro. Só para contextualizar melhor, os nossos resultados têm uma variação de menos 30 até 17. Ou seja, ter uma taxa de erro de 1,74 eu diria que já é muito boa. Isso tudo levando menos de 2 segundos de treinamento. Já o segundo treinamento contendo os stacks, com o melhor resultado foram Gradient Boosting Regressor e MLP Regressor, com um erro de 1,63 e um tempo total de treinamento de um pouco mais de 5 minutos. Novamente, vemos que fazer o stack apresenta uma boa vantagem. Pulando para o PyTorch, ao treinar todas as arquiteturas, a que melhor se saiu foi a Gandalf, com 1,67 de erro e um tempo total de um pouco menos de 7 minutos. Ou seja, praticamente o mesmo resultado com o mesmo tempo de treinamento. Claro que aqui foi usado GPU, enquanto o sklearn utilizou somente CPU. Ao pegarmos as duas melhores arquiteturas e buscarmos os melhores hiperparâmetros, o FT Transformers se destacou, com um erro de 1,32 e levando um total de aproximadamente 31 minutos. Agora sim, tivemos um salto no resultado bem relevante. Sem muitas surpresas, novamente o sklearn teve um tempo para realizar predições muito menores do que o PyTorch da bolacha. Um sendo em tempo real
e o outro nem tanto assim. Apenas para ficar mais fácil de comparar, botei os resultados nessas tabelas. Inclusive fiz um novo treinamento adicionando mais dados. Os resultados que tínhamos vistos eram baseados em 1000 dados, sendo que apenas 70% deles participaram do treinamento, enquanto os outros 30% ficaram para teste. No novo treinamento, eu dobrei o dataset, indo para 2000 dados. Naturalmente, o tempo de treinamento aumentou. Inclusive, agora conseguimos ver uma diferença ainda maior entre Machine Learning e Deep Learning. Lembrando que os tempos do PyTorch tabular vão mudar conforme as arquiteturas que usamos para buscar os melhores hiperparâmetros, já que algumas são muito mais demoradas para treinar. Já os resultados, conseguimos ver uma melhora bem significativa, dando a entender que o problema não foi a falta de capacidade dos modelos de entenderem e fazerem as previsões, mas sim a falta de dados. Quando dizemos quanto mais dados melhor, isso não é à toa. Claro que a qualidade dos dados também importa. Neste caso, estou garantindo a qualidade, já que nunca adicionei ruído ou qualquer outro erro nos valores, assim como comentamos no início do vídeo quando criamos o dataset. Porém, a saída é extremamente complexa, o que acaba exigindo muito mais dados para os modelos conseguirem entender como resolver o problema. Mas vamos ser sinceros, vale muito mais a pena deixar o computador rodando por diversas horas sem esforço humano para descobrir o resultado do que estudar durante anos cálculos e depois mais anos para descobrir como chegar naquela conta mirabolante que fizemos para criar o objetivo. Com mais dados, possivelmente ressaltando a palavra possivelmente, iríamos cada vez mais nos aproximando dos 99% de acurácia, assim como na regressão iríamos chegando mais perto do 0,05. Digo possivelmente, pois pode ser que o problema seja complexo demais para nossos estimators e arquiteturas. A melhor forma de descobrir isso é realizando os treinamentos, na prática. Bom, o que podemos concluir em relação a tudo isso? O sklearn que utilizamos como Machine Learning possui um treinamento e predições muito mais rápidos, exigindo um hardware muito mais simples, utilizando somente CPU, o que todo computador possui. Porém, em contrapartida, o PyTorch tabular que utilizamos como Deep Learning possui resultados muito melhores, só que, infelizmente, exigiu uma GPU para agilizar os treinamentos. Não que não seja possível realizar sem ela, mas o tempo iria aumentar drasticamente. Para ter uma ideia, fiz um treinamento em GPU, o qual levou 3 minutos. Já em CPU, o tempo foi para quase 10 minutos, ou seja, praticamente 3 vezes mais. Nada tão absurdo, mas tenha em mente que vai ser mais lento, principalmente se o dataset for maior ou for buscar muitos hiperparâmetros. Neste caso, que demorou 83 minutos, teoricamente iria demorar mais de 4 horas. Só um ponto relevante. Eu testei as predições tanto em GPU quanto em CPU e o tempo foi praticamente igual. Então a necessidade mesmo de GPU é mais para o treinamento. Enfim, cabe de você escolher o que irá melhor te atender para cada cenário. Não estou aqui para dizer que um é melhor que o outro, tudo depende do objetivo e cabe ao ser mais inteligente tomar a decisão, ou seja, você. Se quer melhores resultados sacrificando tempo para realizar predições, então talvez o Deep Learning pode ser melhor. Agora, se precisa ser rápido, talvez Machine Learning seja melhor. Sinceramente, não vejo por que não testar Machine Learning para todos os casos, já que é extremamente rápido de treiná-lo. Vai que no seu cenário ele se saia melhor, aí terá um melhor resultado com um menor tempo. Um ponto que vale destacar, o Machine Learning
pode ter ficado inferior em resultados do que o Deep Learning, mas quando aumentamos a quantidade de dados, os seus resultados também melhoram. Talvez chegaríamos a um ponto que ambos ficariam com os mesmos resultados. Porém, apenas seria necessário adicionar mais dados para o Machine Learning chegar lá. A única forma de ter certeza é testando. Lembrando que não exploramos todas as formas de treinamento do Machine Learning. Tentei simplificar ao máximo, mas permitindo atingir resultados muito bons. Poderíamos inclusive buscar melhores hiperparâmetros, assim como fizemos com o Deep Learning. Além de, no Deep Learning poderíamos fazer stacking de modelos, assim como em Machine Learning. Ou seja, ainda existem muitas possibilidades de melhoria. Antes de finalizarmos o vídeo, quero trazer uma brincadeira que fiz e inclusive resultou em algo muito interessante. Passei para ambas as bibliotecas a famosa equação E igual mc², onde para os desavisados, o c ao quadrado significa velocidade da luz elevada ao quadrado, ou seja, é uma constante. Este valor nunca muda. Então, em prática, passei para um modelo somente o m, consistindo da massa, e o objetivo foi o e, que é a energia. Dessa forma, estou simulando que eu sei a massa e quero descobrir a energia. Digamos que estamos em um cenário onde conseguimos medir a massa e a energia, mas não sabíamos que era necessário multiplicar pela velocidade da luz elevado ao quadrado. Nosso objetivo é baratear nossas operações, onde teremos meios de calcular somente a massa e com isso já iremos descobrir a energia sem esforços. Então vamos ver os resultados dos nossos treinamentos. E aí vai, o ponto que falei que é muito interessante. Os algoritmos de Machine Learning tiveram resultados extremamente melhores com uma taxa de erro praticamente nula. Olha que estamos usando somente um estimator. Quando eu fiz o stack, os resultados pioraram. Já em Deep Learning, os resultados foram absurdamente piores. Aqui fica a lição de nunca negligenciarmos Machine Learning. Por mais que Deep Learning pareça muito mais robusto, nem sempre é necessário algo do tipo. Às vezes estamos usando um canhão para matar uma mosca. Não desmerecendo as moscas e muito menos incentivando a violência, mas passando a mensagem que vamos, às vezes, por caminhos que não são eficientes e muitas vezes estamos deixando o nosso problema simples em algo complexo. Inclusive, até fico reflexível. Será que realmente teremos novos Einsteins? Ou iremos nos acomodar com a possibilidade de arquiteturas de inteligência artificial que irão fazer tudo isso por nós, já que são mais fáceis de usar, mais rápidas e muito mais práticas? Ainda me questiono por que muitas empresas e pesquisadores ainda não estão usando. Podemos finalizar por aqui com esses belos experimentos e com um código ainda mais sofisticado para trabalharmos com dados tabulares. Espero que tenha tirado algumas conclusões interessantes, assim como eu tirei. Tenho que admitir que nunca tinha olhado muitos fatores pelos ângulos que vimos aqui, além da possibilidade de ver melhor ambos os lados da moeda. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui.